quando a gente lê esse final do capítulo 18, é interessante ler também o começo do capítulo 19, porque eu acredito que eles estejam intimamente conectados, as duas partes. Obviamente, na Bíblia não havia divisão por capítulos e versículos. Isso primeiro foi feita uma divisão por capítulos, bem séculos depois, ou mais de 1000 anos ou depois. E finalmente alguém dividiu em versículos para facilitar a leitura. Então esse trecho que começa no versículo, na realidade no versículo 18, quando fala: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, clamaram, chorando, lamentando. A continuação disso vai no capítulo 19, e depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai a nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim, pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Por que ler em conjunto essas duas partes aqui? Porque no final do capítulo 18, nós vemos o mundo lamentando a queda da grande Babilônia. Aquilo que, por um momento, foi a expressão do testemunho de Deus na terra, no sentido da expressão exterior, que é a cristandade que nós conhecemos, que já existe hoje, e que em outro momento ela passou a dominar sobre os reis da terra, porque a Babilônia, a grande meretriz, ela está montada numa besta. No capítulo um pouco antes, aí nós vimos que ela aparece montada, assentada sobre muitas águas e também montada sobre a besta. Ou seja, ela tinha tanto domínio sobre as populações, as pessoas, os leigos, como também domínio sobre os governos, sobre os mandantes desse mundo. Mas aí, ela, depois do arrebatamento da igreja, ela é derrubada dessa besta, e as suas carnes são comidas, como nós já vimos no capítulo 17, eu acredito que seja. E agora aqui eles lamentam, porque eles perceberam que perderam uma grande companheira nesse mundo. Os mercadores da terra, no versículo 19 em diante, aqui um pouco antes falou dos marinheiros, mercadores e tal, eles estão tristes agora. Eles estão tristes. Ai, ai daquela grande cidade, no versículo 19, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então a conexão é que, enquanto o mundo lamenta agora tudo que eles perderam em termos materiais, pela queda da grande cidade, os verdadeiros salvos se regozijam. E a gente vê esse regozijo também nos céus, quando fala no capítulo 19, versículo 2, verdadeiros justos são os seus juízes, pois julgou a grande prostituta. Aqui no capítulo 18, nos últimos versículos, fala que não haveria mais voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, nem o artífice de arte alguma se achará mais em ti. Nós sabemos que um dos maiores depositários de depósitos de arte do mundo é hoje o Vaticano. Dificilmente se encontra uma concentração tão grande de obras de arte, de riquezas artísticas, quanto o Vaticano.
Nós sabemos que os artistas, em muitos séculos, foram patrocinados pelo Vaticano. E depois isso continuou também no protestantismo. Muitos artistas, muitos escritores, muitos músicos patrocinados pelo sistema religioso. Até hoje nós vemos música cristã patrocinada pelos sistemas religiosos, mas isso tudo acaba de repente, e há tristeza no mundo por causa disso. Porque obviamente não estavam interessados com Cristo, mas interessados com aquilo que fala em Timóteo, daqueles que quiseram usar a piedade como fonte de lucro. E aí então usaram o nome de Cristo apenas como forma de obter poder, domínio e riquezas. Mas o lamento na terra tem a contraparte do regozijo no céu. E deveria ser essa também a postura do cristão, não é? Porque quando nós vemos a opulência, a riqueza e a prosperidade dos sistemas religiosos, para nós isso é um lamento, porque na verdade nós estamos vendo que é aquilo que o Senhor repudia, aquilo que é elogiado ou glorificado diante dos homens, não lembro exatamente o versículo que diz, mas fala que aquilo que é prezado diante dos homens, para Deus é abominação, para Deus é o contrário. E aqui nós estamos vendo esse contraste. Enquanto a terra agora lamenta a perda de Babilônia, os céus regozijam-se com a perda de Babilônia. Hoje, enquanto nós lamentamos a ruína da cristandade, que partiu para esse lado de Babilônia, para esse lado de grande meretriz, de trair o seu noivo, o mundo regozija, porque vê nisso grandes oportunidades, vê isso um crescimento, vê opulência, vê tanta coisa. E é sempre assim o contrário. A maneira como nós, como crentes em Cristo, enxergamos as coisas relacionadas à fé cristã e a maneira como o mundo enxerga essas mesmas coisas. É importante a gente ver também que somente depois de ser julgada o que representava a falsa esposa, é que pôde ser feitas as bodas do Cordeiro. Lembrando ontem que a gente falava, a última das condecorações, se podemos dizer assim, dos presentes que Faraó deu a José, foi a esposa. E aqui também a última coisa que vai ser feita depois, inclusive do tribunal de Cristo, nós vemos que vai ser as bodas do Cordeiro. No versículo 7, regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Que maravilha, Deus fazendo tudo a seu tempo, né? Cumprindo seus propósitos e permitindo que a gente tivesse esse privilégio de poder, de antemão, saber dessas coisas. E são tão maravilhosas, né, como nós vemos no versículo 10, que o apóstolo se lança aos pés do mensageiro para adorar. E ele fala, não, sou teu conservo de teus irmãos. Eu tenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Capítulo 17 e 18 de Apocalipse nos fala de duas faces, né? Nós podemos dizer assim, uma é o aspecto religioso de Babilônia, né? E o outro é um aspecto político de Babilônia. E no capítulo 18 nós temos bem mais detalhado, né, esse aspecto político. E isso foi um julgamento que teve todo esse sistema. Quer dizer, na verdade vai ter ainda, né? Vai ser, isso aqui vai acontecer na grande tribulação.
mas é um julgamento de todo o sistema que envolve, que engloba o nome Babilônia. E isso, na verdade, remonta até mesmo de antes de Babilônia ser estabelecida como uma cidade, e que depois passou a ser o tipo, né, desse sistema, mas ela remonta até Caim, na verdade, desde que se houve da queda, né, do homem, e depois começou com Caim, no comércio, na música, nas artes e tudo. Nós vemos que de Caim para frente é que se desenvolveu então cidade, e Deus tem armazenado tudo isso desde lá para um dia dar a sua paga realmente a esse sistema, que se chama Babilônia. Então é interessante que não foi só julgado o sistema religioso, como nós vimos no capítulo 17, né, mas também o seu sistema político. Esse mercado todo que existe, né, e que se pode chamar de babilônico, porque descende de lá, desde Deus tem guardado e reservado isso. Agora, isso não é nenhuma injustiça da parte de Deus, julgar naqueles que estarão vivendo nesses dias de tal julgamento, porque, na verdade, eles não fizeram tudo aquilo que estava lá atrás, desde Caim. Eles não cometeram as mesmas coisas, mas como um todo, eles são julgados aqui. Isso é diferente do trono branco, por exemplo, onde cada indivíduo também será julgado, mas pelos seus próprios atos, por aquilo que eles fizeram. Isso fala do julgamento dos mortos, né? No trono branco, que nós vamos ver ainda mais à frente. Então, aí cada indivíduo passa por seus próprios pecados na presença de Deus. O crente já passou por isso, porque ele foi morto lá na cruz com Cristo. Ele está, na realidade, justificado dos seus pecados, não passará por esse tribunal, que se chama, né, do trono branco. Ele terá apenas o tribunal de Cristo, que serão manifestas as suas obras diante de Deus, né, não universalmente, diante de Deus, e receberá Adão pelo que tiver feito, né, enquanto no corpo. E agora, cada pessoa vai ser julgada individualmente. Então, isso também é parte da justiça de Deus. E aqui está sendo julgado todo o sistema que se chama Babilônia, de todo o comércio do mundo, de toda a idolatria que foi praticada, dela dizer que ela não está viúva, né? No capítulo 18, versículo 7, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi de outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, e assim por diante. Então, esse sistema, né, receberá esse juízo como um todo, repito, e como um julgamento de todo esse sistema que desde Caim se desenvolveu. Chega o dia em que Deus vai dar essa paga a todo esse sistema, que é por causa da incredulidade, da rebeldia para com Deus. Seu relacionamento do homem, sua responsabilidade para com Deus. E todo o sistema que acompanhou isso. Assim também como no capítulo 17, nós temos todo o sistema religioso também que recebeu a sua paga, como um todo. Mas o julgamento individual, né, será no grande trono branco, onde cada um vai responder por si mesmo. O versículo 23 chama os mercadores de Babilônia os grandes da terra. Metade do versículo: porque os teus mercadores eram os grandes da terra. É interessante isso, porque nós sabemos que
mesmo aqueles países que não se dizem, vamos dizer assim, governados por uma religião, né, como foi no passado, muitos países como Roma, por exemplo, a Roma católica, mesmo nesses países, existe um testemunho cristão, existe uma cristandade, e existe toda uma série de interesses comerciais que são, de uma certa forma, também ligados ao nome de Cristo. Basta ver que, quando houve a invasão do Iraque, o presidente dos Estados Unidos declarou que aquilo era uma guerra santa, porque estaria combatendo os ímpios muçulmanos e coisas desse tipo. E isso tem uma raiz lá atrás, no engano, que é achar que o cristianismo, que Cristo vai estabelecer o seu reino na Terra, quando os cristãos prepararem a Terra para Cristo estabelecer o seu reino. Essa é uma falsa ideia, é a teologia do domínio que chama, que diz que os cristãos têm direito sobre a Terra. Não entende, por exemplo, as promessas feitas a Israel no passado, considera a igreja como apenas uma continuação de Israel, e que a igreja então teria domínio sobre a terra e teria direito sobre a terra. E aí vem também a doutrina de se conquistar a terra, nem que seja pela força das armas, como fizeram os cruzados, por exemplo, como os exércitos de Roma fizeram no passado, e da Roma papal fizeram no passado, que dizimavam, às vezes, aldeias inteiras por se rebelarem contra a autoridade do Papa. Eu conheci uma vez com o irmão Granite, ele nos levou numa cidadezinha na Itália, que foi dizimada, todos os habitantes foram decapitados, não sei se é 2.000 ou 3.000 pessoas. Tem até uma laje agora lá, que é uma laje de pedra, que é um monumento, tiraram ela do chão, puseram ela em pé, porque na laje é possível ver todas as marcas dos machados que os soldados do Papa usaram para decapitar os habitantes da cidade, homens, mulheres e crianças. Porque eles simplesmente começaram a ler a Bíblia e não quiseram mais se colocar sob o domínio do Papa, sob a autoridade papal. A cidade foi cercada por muitos dias, deixaram sem água, sem comida e tudo, e depois invadiram a cidade e mataram a população da cidade. E aqui, estes teus mercadores eram os grandes da terra, no versículo 23, e tem mais coisa que esses fazem também. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Tem duas maneiras de ler essa palavra feitiçarias. Uma é feitiçaria mesmo, que é o uso de poderes ocultos, poderes satânicos, e isso nós sabemos que não falta na cristandade. Existem muitos sinais, muitos milagres, muitas visões, muitas santas que aparecem em algum lugar, muitas pessoas que falam com voz distorcida, falando que é o Espírito de Deus falando, e curas, e expulsão de demônios. Existem tantas coisas que muitas delas são poder mesmo, poder como o poder dos magos de Faraó, que imitavam o poder de Deus ministrado através de Moisés. Então tem a feitiçaria, sim, demoníaca, mas também essa palavra pode ser interpretada, eu acho que no grego é alguma coisa a ver com farmácia ou farmacopeia, alguma coisa assim. É alguma coisa a ver com drogas, com medicamentos, com drogas, medicamentos, coisas que alteram o estado de uma pessoa. Então pode também ser feita essa leitura, que haveria por trás disso todo o mercado que faria com que as pessoas perdessem o seu controle próprio e outros pudessem dominar sobre ela. E aí no versículo 24 vem a pior parte de tudo isso, vamos chamar assim, e nela se achou sangue dos profetas, sangue dos santos e sangue de todos os que foram mortos na terra. E quantas guerras são hoje contabilizadas na conta de cristãos, de países cristianizados, lutando para fincar a bandeira cristã no mundo, achando que a conquista do mundo devia ser feita à força para que as pessoas se convertessem, e quando o mundo estivesse pronto e cristianizado, Cristo deveria voltar então para trazer o seu reino. É um engano muito grande esse, nós sabemos que quem vai realmente descer e pôr ordem nesse mundo, mas depois que a igreja, os verdadeiros salvos foram tirados daqui, é o próprio Senhor Jesus. Não são os cristãos que vão cristianizar o mundo. O evangelho vai ser pregado, mas não vai mudar o status do mundo com isso. O mundo vai continuar sendo inimigo de Cristo.
Se não fosse assim, o Senhor não diria aos seus discípulos: não rogo pelo mundo. Porque ele iria então rogar pelo mundo, para que o mundo então melhorasse, se convertesse, se arrumasse. Mas o Senhor falou: não rogo pelo mundo. Porque ele sabia muito bem que nada iria mudar a tendência do mundo e nem sua inimizade contra Deus. E a morte, o sangue de todas essas pessoas será colocado em conta justamente desses que um dia se denominaram cristãos e usaram o nome de Cristo para exercer seu poder na terra, não autorizados por Cristo e nem para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. E somente enfatizar esse ponto no 24, que na verdade não é aqui o julgamento dessa Babilônia religiosa que se deu por mão dos próprios 10 reis, né, que no capítulo 17, ela toma, né, primeiro eles tomam tudo dela e depois exterminam com ela essa falsa igreja, essa Babilônia religiosa, né, que se trata de Roma, realmente. Mas aqui ele está falando desse julgamento, desse sistema que, desde o sangue de Abel, que caiu na terra, que ele fala do sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, é um julgamento que o próprio sistema recebe aqui como um golpe final, como uma coisa final. Quando aconteceu o julgamento da Babilônia religiosa, né, foi por mãos desses próprios que aqui estão agora sendo definitivamente e cabalmente julgados, recebendo esse juízo total. Então, uma parte nós temos esse julgamento que Babilônia religiosa recebe da própria besta e dos 10 reis, e depois eles mesmos recebem esse julgamento final, então, que é aqui, daí vai pedir contas, Deus vai tratar, né, não pedir contas, mas julgar todos aqueles que foram injustiçados, aqueles que foram mortos, que sofreram injustamente morte, e os santos, os profetas, isso desde Caim até esses últimos dias que acontecerão ainda à frente. Se nós temos um pouco de tempo, podemos ler em Gênesis, quando começa esse sistema, em Gênesis 4, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste a voz o sangue de teu irmão, clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. E então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças à face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não oferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente, do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade,
E Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. E disse Lameque às suas mulheres, assim por diante. Aqui nós vemos o início, então, de todo esse sistema, né, que encontrará o seu uso, né, pelas injustiças que cometeram desde Caim. A linhagem de Caim foi primeira em vários aspectos. Caim foi o primeiro homicida do mundo. Ele poderia conquistar um prêmio, né, por ter sido o primeiro homicida. Mas não só isso, ele foi o primeiro a construir uma cidade. A primeira cidade que é citada na Bíblia é a cidade que Caim construiu. Ele foi o primeiro a dar um nome de um ser humano a uma cidade ou a uma coisa construída pelo homem. Depois dele, ele teve um dos seus descendentes, é Lameque, que foi o primeiro polígamo na Bíblia. O primeiro homem a querer mais de uma mulher para si. E é no versículo 19, tomou Lameque para si 2 mulheres. Daí então vem os seus descendentes, vem Jabal, que foi o pai ou o primeiro dos que habitam em tendas e têm gado. Aqui nos fala da produção agrícola, agora em escala maior, né, obviamente. O nome do seu irmão era Jubal, o pai ou o primeiro dos que tocam harpa e órgão, no versículo 21 de Gênesis 4. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui vem a tecnologia, então, que foi também teve o seu início nos descendentes de Caim. As artes e a tecnologia. E aí Lameque, ele tem uma característica interessante também, porque ele menciona Caim. Disse Lameque no versículo 23, as suas mulheres Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. O que é isso? Deus prometeu que quem tocasse em Caim, no versículo 15, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Porque Caim tinha matado o seu irmão. E por motivo torpe, vamos chamar assim, não é? Mas agora Lameque matou 2 homens por motivos que ele considera que não são torpes. Um o feriu e o outro pisou nele. Então ele tem razão de matar, ele acha na cabeça dele, né? Então se Caim 7 vezes será vingado, ele merece ser vingado 70 vezes 7. 70 vezes, né? 70 vezes 7 ele fala. Ou seja, ele se considera numa proteção maior ou numa capacidade maior de vingança se alguém atentar contra ele. Aqui vem então o homem na sua arrogância de achar que tem direitos, de achar que ele pode passar incólume a qualquer crime. Ele pode praticar um crime porque o outro praticou um e vai ser vingado 7 vezes, então eu mereço ser vingado mais vezes. Às vezes a gente lê isso aqui como se fosse um castigo que ele fosse receber, né? 70 vezes 7, mas não, ele acha que ele tem o direito de 70 vezes 7 vezes ser vingado por causa dos crimes que cometeu. E aí a linhagem vai quebrar totalmente no versículo 26, quando fala do nascimento de Sete, e aí se começou a invocar o nome do Senhor, no versículo 26. E ainda que isso aqui possa ser uma brisa de frescor, para falar assim, puxa, então agora a coisa vai, agora os homens realmente vão
andar em temor de Deus e vão adorar a Deus, mas aí a gente vê logo depois do capítulo 5, que fala da genealogia de todos aqui da linhagem de Sete, o que acontece no capítulo 6, nós vamos ver que Deus vai precisar destruir toda a raça humana, porque toda a raça humana se corrompeu. Não apenas aquela linhagem de Caim, mas ela acabou se mesclando também com a linhagem de Sete. E não só isso, mas, no meu entender, anjos caídos tomaram mulheres para si e criaram uma raça híbrida. E, obviamente, uma tentativa de Satanás de corromper a semente humana, que era aquela que tinha sido prometida para pisar na cabeça da serpente. Porque se Satanás corrompesse a semente humana com uma mescla, como essa raça híbrida de gigantes, não haveria um para Deus poder tirar o Salvador do mundo, para pisar a cabeça da serpente. Um descendente de mulher que não estivesse corrompido, por assim dizer, por essa raça híbrida. Então, quando a gente vê o que Deus vai fazer no final, a gente só pode falar assim, ele é justo realmente. Não tem como alguém dizer que não, que Deus agiu com injustiça, de maneira alguma. Então, quando nós vemos o céu se regozijando no capítulo 19 de Apocalipse, é porque no céu, esses que estarão no céu, todos os santos de todas as eras, vão entender realmente essas coisas e vão saber que Deus foi justo em todos os seus atos. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Tem uma passagem que fala no Evangelho. É fácil reconhecer uma pessoa que tem temor de Deus e uma pessoa que não tem temor de Deus. Uma pessoa que tem temor de Deus irá justificar a Deus em todos os seus atos, em todos os seus desígnios, mesmo aqueles que ela não entender. Ela vai dizer, não, Deus deve ter uma razão para ter feito isso. E o que não tem temor de Deus vai julgar Deus. Julgar de acordo com que parâmetro? Pela sua própria sabedoria, pelo aquilo que ele acha justo, porque ele se acha justo.